O processo de se tornar pai, de se tornar mãe, ele sempre foi muito complicado, ele sempre foi muito complexo. A gente nunca teve uma época em que isso tenha sido fácil, sempre foi muito mais fácil se conquistar um império, né, se colocar um homem na lua, do que educar uma criança, do que produzir um sujeito. Numa ocasião, uma mãe veio perguntar para o Freud, né, como que ela poderia educar melhor os seus filhos, né, para que eles não viessem a sofrerem consequências mais tarde. E ele disse que, de qualquer maneira, seria igualmente prejudicial, poderia dar problemas. Então a gente não tem uma fórmula de como fazer isso de uma maneira inócua, mas a gente pode refletir, a gente pode pensar de que maneira, né, essa experiência de ser pai, essa experiência de ser mãe, pode ser, de certa maneira, positiva para as pessoas que passam, que vivem essa experiência. Então a nossa sociedade, né, ela sempre foi complicada com isso, né? Algumas outras sociedades, elas têm uma certa positividade maior em relação a isso, porque às vezes é a própria comunidade que cuida da criança. Depois a gente teve a família extensa, né, que cuidava da criança. Depois a gente reduziu isso ali para a família nuclear, um pai, uma mãe, duas pessoas. E hoje em dia a gente terceiriza isso, né? São técnicos que cuidam da criança, e às vezes um ou dois técnicos para 15, 20, 30 crianças. Então isso é uma situação bastante difícil, né, na constituição de um sujeito, né? De tal maneira que a gente hoje não fala mais tanto em pai, em mãe, a gente fala em função paterna, função materna, no sentido que são atividades que passam a serem incorporadas, vamos dizer, por terceiros, ou podem vir a ser incorporados por terceiros, porque há uma desincorporação, né, um desencarnamento, vamos dizer, da pessoa, né, da que deveria ou estaria exercendo essa função em relação a terceiros. Como a gente tem essa função paterna, função materna, a gente pode falar também numa função filial. O que é essa função filial? Ela é basicamente o que a gente poderia chamar da infância. A infância é um termo genérico, um termo imaginário, né, composto de tabelas, de gráficos, de notas, em relação aos quais a gente compara, vamos dizer, cada criança real, né, particular, em relação a esses dados imaginários, esses dados mais ou menos universais. Então a criança real, ela é também desencarnada, né, passando a se constituir o que a gente chama dessa função filial, ou seja, também qualquer criança pode ou não encarnar essa função da infância, já que ela também esvaziada, vamos dizer, da sua corporeidade, esvaziada, vamos dizer, do seu real. Em relação a isso, é claro, cada criança ela vai exercer, né, o seu posicionamento, e a gente vai comparar dentro dessas tabelas a sua performance, mais do que, vamos dizer, a sua existência. Então, numa ambiência dessa, a gente tem que aceitar, né, o tipo de subjetividade que esse tipo de realidade cria, e não querer, né, que, vamos dizer, crianças construídas dentro desse arcabouço apresentem um tipo de ser, uma maneira de ser tradicional ou antiga, né, ou anterior. A experiência concreta, né, da paternidade, da maternidade, ela congrega uma complexidade, né? Essa complexidade ela é formada pelos aspectos simbólicos, né, que uma sociedade determina, as funções que a sociedade determina para um pai e uma mãe ocuparem, já que essas pessoas elas representam formas de acesso, né, do indivíduo à sociedade. Portanto, os pais eles precisam representar perante o indivíduo social. Portanto, a maneira que cada um é pai e é mãe está inscrita simbolicamente dentro da cultura. O outro elemento é a própria experiência de cada pai, cada mãe com a sua própria família, com os seus próprios pais. Quer dizer, as identificações, os eventuais traumas, os eventuais fantasmas que cada um traz da sua própria linhagem, da sua própria experiência enquanto filho. E o terceiro elemento é o real que cada criança representa, quer dizer, a incidência
de uma realidade, de um real que cada criança traz consigo, na sua singularidade, na sua maneira de ser, né, que de certa maneira impõe, né, e produz efeitos ali dentro da maneira que os pais vão se relacionar entre si com ela. Muito antes dela nascer, né, já na vida intrauterina, ela está interagindo com o seu real, com a sua realidade, com aquilo que acontece em torno dela, que acontece a partir da mãe, né? E antes mesmo da sua concepção, ela está presente, né? No sonho, no desejo, no imaginário dos pais, né? da sua linhagem. Agora, a maneira como os pais vão lidar com essa situação, né? Da criança, da paternidade, depende daquilo que o Freud chama da teoria das origens, né? Então a gente tem 3 teorias da origem, geralmente inconscientes. A primeira delas é que a gente chama de bipartição, que é a ideia, né, a teoria de que a criança ela se origina de uma bipartição da mãe. Quer dizer, então a gente, como se fala, né, como se a criança fosse filho da mãe, filha da mãe, portanto ela pertencesse a esse corpo da mãe, ela fosse um pedaço da mãe que se individualiza. Então, eventualmente, de uma maneira consciente ou não, né, o pai ou a mãe, eles têm essa fantasia de que a criança ela é, vamos dizer, da mãe. A segunda teoria, que a gente chama de cloacal, é a fantasia de que a criança ela é colocada dentro da mãe pelo pai, através ali do esperma, né, ou dos músculos, como se chamava na Idade Média, e a mãe ela seria um receptáculo, vamos dizer, que desenvolveria essa criança, que teria como origem, na verdade, no pai, quer dizer, que é a fantasia da sociedade patrilinear, né, onde o próprio nome da criança geralmente era dado como sendo o nome do pai. Então, nesse sentido, a mãe seria um receptáculo, né, uma espécie de forno, né, que desenvolve ali a filiação, a linhagem do pai. E a gente tem a teoria sexuada, que no imaginário das pessoas é a mais rara, quer dizer, que é a ideia de que a criança ela nasce a partir de uma experiência sexual dos pais. Então, essa experiência era bastante mais complexa, primeiro porque ela implica uma bifurcação na origem. Então, apesar dos filhos poderem, né, se identificarem com os pais, eles não podem, né, assimilar exclusivamente um nem o outro, porque eles têm as duas linhagens, portanto, eles precisam, a partir dessa ideia, construir a sua própria identidade, desenvolver a sua própria identidade, porque essa identidade ela não se dá mais, vamos dizer, por uma colagem, ela não se dá mais por uma continuidade, mas através de um processo de rompimento. Outro elemento importante, né, da concepção sexuada é que ela se dá por pletora, quer dizer, pletora quando o organismo ele tem um excesso de energia, ele precisa se expandir. Então, quando uma pessoa está com esse excedente, né, com essa pletora, ela precisa de um outro, né, de uma interação amorosa com o outro. Quando um casal está em pletora, né, eles precisam ali de um terceiro, de filhos, né, para representar esse excesso, né, para representar isso que aparece como um sentimento de falta, mas que na verdade é um excesso de energia. A outra derivação importante, né, da teoria sexual da origem, que como ela tem um gozo, um prazer na origem, não há nenhuma culpa. Essa dívida, né, que geralmente os filhos têm com os pais, ou os pais têm com os filhos, na verdade é um agradecimento, é uma gratidão, né, mas não é uma culpa, né, porque o prazer estando na origem, não há nenhuma dívida. Então, essa origem, né, ela é relativamente rara, mas ela representa um aspecto, vamos dizer, mais independente, mais autônomo, né, e com mais liberdade, né, de existência. A parentalidade, né, principalmente a relação amorosa entre os pais, oferece para a criança aquilo que a gente chama de uma bolsa imaginária. O ser humano ele nasce com um marsupial, né, que ainda não está preparado para existir a céu aberto, quer dizer, no mundo. Então a gente tem que ter essa bolsa, né, dentro da qual a gente existe. Então essa bolsa, inicialmente ela é dada ali pela maternagem, né, pela experiência de cuidados com
com a criança. Depois ela se constitui, né, ali na família, né, a partir daí no próprio simbólico, na própria linguagem, né, dentro da qual a gente existe, e dentro da sociedade. Então, o ser humano está sempre dentro, vamos dizer, dessa bolsa imaginária, através da qual a gente existe, e através da qual a gente percebe ou interage, vamos dizer, com aquilo que está fora, vamos dizer, dessa bolsa. E eventualmente, né, algumas crises irrompem quando a gente tem rupturas, vamos dizer, nessa espécie de bolsa imaginária, representada inicialmente ali pelo acolhimento, né, das parentalidades, e depois pelos aspectos simbólicos, né, da linguagem e da cultura. De uma criança, né, que funda as parentalidades, não é um evento meramente biológico, né? A gente sabe que tem muitos casais com condições biológicas, né, perfeitas para terem filhos, e não tem, né, mesmo com as técnicas de fertilidade, né, e outros casais que não têm ou não querem, né, e engravidam e têm filhos, né? Portanto, existe um mistério sempre que ronda o surgimento de uma criança, né, a constituição de uma paternidade, de uma maternidade. Como parte desse mistério, a gente tem três laços, vamos dizer, que se constituem, que se entrelaçam. Por um lado, a gente tem o homem e a mulher, de outro, a gente tem o marido e a esposa, e do outro, a gente tem o pai e a mãe. Então, esses três elementos, né, eles formam um elo entre si, aonde a ruptura de um deles, né, pode ameaçar também a ruptura dos outros, né? E vamos dizer, a criança que, de certa maneira, dá um nó, vamos dizer, prendendo esses elementos entre si. Então, a criança, ela se constitui, né, num lugar ali de falta, quer dizer, que representa aquilo que a gente chamou ali do excesso da pletora. Então, há uma expectativa de gozo sempre, né, por conta da pletora, nas relações entre homem e mulher, nas relações entre marido e esposa, né, que nunca se complementa, que nunca se atinge, vamos dizer, essa expectativa. Então, a criança, ela surge exatamente nesse ponto, vamos dizer, de expectativas de gozo, né, e ela passa a representar, né, essas expectativas, podendo isso ser traumático para ela ou para os pais, né, porque ela surge nesse lugar de um vácuo na estrutura, de um furo na estrutura. E é exatamente nesses furos, né, por essas falhas, vamos dizer, na estrutura, que a gente diz que a luz entra.